Bom, pessoal, continuando então nossos processos, né, para produção de soda cáustica e cloro, né, os principais produtos aí da eletrólise da salmoura. Nós vimos então o método de separação por cátodo de mercúrio, um cátodo móvel, né, o polo negativo da célula é composto pelaquela calha de mercúrio, né, onde ele vai sendo convertido por amálgama. E nós vimos então que existem outros métodos engenhosos, né? Um deles são as cubas de diafragma, tá aqui uma foto contendo aqui várias cubas desse tipo, tá? Essas cubas a diafragma ele recebe esse nome porque o que separa o cátodo do ânodo é justamente esse tal desse diafragma, que ele é composto por fibra de asbesto, que é amianto, né? A gente sabe que tem uma polêmica aí sobre o uso do amianto. Principalmente teve decisões recentes aqui no Brasil proibindo, né, a exploração desse composto, porque o amianto ele tem umas fibras de uma granulometria, um tamanho específico, que se respirado cai lá nos alvéolos e pode causar enfisema pulmonar, né? Então, o contato com ele tem que ser um contato com muito cuidado. Então essas fibras de asbesto é misturado então com teflon, né, um polímero, ou o PTFE, que é o politetrafluoretileno, e essa composição, né, essa mistura aí, vai dar essa separação e vai permitir separar aqueles produtos, certo? Então a gente tem o diafragma separando o ânodo do cátodo, né? Aqui a gente tem no ânodo da produção de cloro e no cátodo da produção de hidrogênio. Então, tem um esquema que não está muito legal não, mas a gente vai ver outros que estão um pouco melhores, tá? Que já é um esqueminha um pouco melhor. Esse diafragma, então, ele permite que o sódio migre para o cátodo, né? Lógico, o polo negativo atraindo os íons carregados positivamente. E aqui a gente tem então a produção de uma soda cáustica com uma concentração já bem inferior, e como não é possível converter todo o cloreto de sódio, junto com o produto aqui a gente vai ter o cloreto de sódio também aqui no produto, certo? Então funciona mais ou menos aqui dessa forma, e na célula a gente tem aqui as tubulações por onde é coletado esses produtos, né? A coleta aqui do gás cloro, a coleta aqui do gás hidrogênio, e a coleta aqui do hidróxido de sódio, que ainda tem cloreto de sódio misturado. Então já é um processo que a gente percebe que não tem produtos de elevada pureza, né? Aqui, junto com esse gás cloro produzido no ânodo, a gente tem que perceber aqui que vai ter a competição do Cl- com a hidroxila, né? E aqui nada impede da hidroxila também ser oxidada para gás oxigênio. Então esse gás cloro ele não vai ser livre de oxigênio. A gente tem cloreto de sódio junto com o produto, certo? Junto com o produto principal. Então precisa de etapas aí complementares. É um processo que vai precisar desse tipo de etapas. Tá joia? Vou colocar aqui uma animação para a gente ver, uma animação que representa esse processo aqui de diafragma, né? Então, o diafragma ele é permeável, certo? A gente tem uma solução diluída, então, de cloreto de sódio. Nesse sistema aqui, o cloro ele vai ser oxidado para cloro gasoso, tá aqui, ó. Cloro gasoso sendo coletado por essa estrutura. Aqui a gente tem ânodo e cátodo, e no cátodo, então, a gente tem a redução do H+ para hidrogênio, né? Então, redução da água para hidrogênio, sobrando o hidróxido, e esse hidróxido ele está combinando aqui com o sódio para formar hidróxido de sódio. E aí a gente percebe então que essa membrana ela também permite a migração aqui do cloreto, e no meio a gente já tem NaCl, né? Então no processo aqui a gente percebe que não tem uma separação muito interessante, né, para fazer um produto de elevada pureza. Então, como desvantagem que eu acho que já
ficou bem claro para vocês que o processo diafragma não consegue fazer produtos de elevadas purezas. Só que tem outras vantagens, né? Aqui a purificação da salmoura, se precisar fazer a purificação dela, para as células da membrana, para as células da diafragma, não tem necessidade de fazer tanto essa purificação, porque o produto já é um produto mais diluído, 12%, né, enquanto a célula mercúrio dava 50%. Dá 50%. A gente já viu como que é feita essa purificação da água, precipitar esses íons metálicos, né, na forma de carbonato ou hidróxido. É possível fazer isso, depois fazer uma neutralização da salmoura, porque essa precipitação ela pode ocorrer em pHs elevados. Okay? Uma forma de fazer essa purificação é através dessa precipitação dos íons metálicos, certo? Para evitar que a gente tenha ali a produção de hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio lá no final do processo, que não é interessante. Se precisar fazer essa purificação, é através então da carbonatação e da elevação do pH, é possível fazer essa purificação. Nessa cuba diafragma, então, quais que são as reações? A reação é aquela reação que a gente viu de oxidação do cloreto, né? Então, do cloreto a gente tem a oxidação dele, seria ao contrário dessa reação, e no outro polo, que é o polo negativo da célula, o cátodo, a gente tem a redução da água produzindo hidrogênio e hidroxilo, certo? Então, seria em cima disso. Aqui nesses textos que eu coloquei aqui, o texto mais completo aqui para vocês, falando isso, falando dessas dificuldades de produzir essa soda cáustica, que ainda vai conter cloreto de sódio, o que é feito para fazer essa purificação, certo? Então, estou colocando aqui, em virtude da eficiência ser na faixa de 50%, necessita-se, é lógico, né, concentrar. E como que a gente retira aquela solução de cloreto de sódio? Como que a gente retira o cloreto de sódio dessa solução final? Basta a gente concentrar a solução de hidróxido de sódio misturando com uma outra corrente concentrada. Então, é como se a gente ocupasse as moléculas do solvente, nesse caso a água, com hidróxido de sódio, e aí esse cloreto de sódio precipita e pode retornar ao sistema, tá? Seria em cima disso daí, ok? Aqui as características principais, né? Eu coloquei que é um processo bastante utilizado no mundo, 1/3, ele vem sendo substituído pelo processo membrana, a gente já vai ver o que é esse processo membrana. Emprega diafragma poroso à base de asbesto, amianto, né, que é uma desvantagem. Ele exige uma concentração posterior da soda cáustica, né, pelos motivos que eu já falei, porque ainda vai ter bastante cloreto de sódio no final do processo. As matérias-primas não precisam ser de alta pureza, porque já produz um produto com uma pureza inferior. Os produtos da célula são impuros e logo são mais baratos, né? Então são produtos mais acessíveis. Se for para utilizar o hidróxido de sódio para fazer uma limpeza e tal, né? Talvez compense produzir ele por esse meio. Se for para a gente utilizar o hidróxido de sódio numa síntese mais fina, seria mais interessante o hidróxido de sódio com elevada pureza, ok? Custo de manutenção de diafragma e membrana, isso não tem jeito, é caro mesmo, porque envolve aí tecnologias, né, bastante avançadas. O asbesto é material agressivo, isso aí eu já comentei com vocês. Qual que é a solução, então? Um processo que seja meio termo, um processo que produza produtos de elevada pureza, à semelhança do mercúrio, e que, né, que contém que traga um custo menor de energia, né? Que seja um processo intermediário. E aí aparece o processo, a membrana, que é um processo mais moderno, um processo mais recente, ele já tem ocupado aí bastante cadeias produtivas, né? E o que é feito nele, né? Ela é bem parecida com a célula diafragma. A diferença é que não usa asbesto e aqui é uma membrana totalmente sintética. E essa membrana ela
possibilita passar só o íon sódio. Então ela controla bem a questão da pureza para não ir cloreto para aquele outro lado da célula que a gente já viu, né? Então o hidróxido de sódio ele é mais puro e mais concentrado, só que menos do que da célula mercúrio, porém consumindo menor energia. Então tá aqui o esquema representando isso, ó, salmoura, que está escrito salmoura fresca, mas a gente pode chamar aqui de salmoura, né, simplesmente aqui a salmoura. Tem entrada aqui então de cloreto de sódio, aqui o ânodo de titânio, metal inerte, né, para oxidar o cloreto, produzindo gás cloro. O cloreto, como ele não passa para essa outra parte, né, como não tem essa passagem, ele é barrado pela membrana, não tem a possibilidade de ter produção aqui, junto com a soda cáustica, a gente ter cloreto de sódio. Então, o cloreto de sódio não é encontrado nesse produto, que é uma vantagem. O diafragma, a gente via que o diafragma permitia também essa passagem de cloreto, né? Aqui pode ter também oxigênio junto com o cloro, pode ter esse resíduo, né? Igual eu falei para vocês, nessa competição entre ânions não oxigenados e hidroxila, os ânions não oxigenados vencem, né? Então sofrem descarga com prioridade. Só que, igual eu falei para vocês, mesmo que seja um pouco, acaba que a hidroxila também vai oxidar, produzindo gás oxigênio. Então esse cloro não vai ser livre totalmente de oxigênio, mas vamos ter aqui a passagem do sódio e aqui a coleta do gás hidrogênio, e aqui uma soda cáustica 33%, certo? Uma entrada de água aqui, de água pura, né? Saída aqui da soda cáustica. Então, processo aqui contínuo, né? E aqui a gente tem uma animação, vou ver se eu consigo abrir ela aqui para vocês, que a gente consegue visualizar e discutir ela juntos aqui. Semelhante, né? Aquele processo lá, bem semelhante ao processo aqui de diafragma, que nós temos aqui a membrana, o gás cloro sendo produzido aqui no polo positivo, que é o ânodo. No cátodo a gente tem a produção do gás hidrogênio. E aqui, nessa etapa aqui, isso aqui é para a tecnologia de obter essa soda cáustica, né? De fazer essa coleta. Ó. Aqui a gente tem uma soda cáustica a 30%, então vai ser diluindo essa soda cáustica, e essa soda cáustica diluída, ela entra em contato com a nova soda, concentrando ela e formando um ciclo, né? E, então obtendo essa soda que é 33%, uma soda já de alta pureza. Lembrando que na célula mercúrio era de 50%, na célula diafragma era próximo de 12%, então aqui a gente conseguiu uma concentração intermediária e livre de cloreto de sódio, certo? Então um processo aí com a tecnologia um pouco mais avançada, né? Um pouco não, a tecnologia mais avançada mesmo, né? Certo? Aí aqui as características principais para a gente resumir e finalizar então essas tecnologias de separação do cloro e da soda. Ela emprega uma membrana semipermeável, ela é semipermeável porque ela bloqueia a passagem de alguns íons e permite a passagem de outros, né? E aqui nesse caso ela permite a passagem dos íons sódio, garantindo que produza apenas soda cáustica. O processo é moderno, tecnologia recente, com poucas unidades instaladas no mundo. Isso aqui, gente, a gente já pode perceber que isso aqui tem ocupado, tem aumentado a cada dia, né? Por exemplo, no Brasil, das 8 empresas, se eu não me engano, que produzem, 2 já estão utilizando membrana, né? Então já é uma tecnologia já com contato mais palpável, né? Consumo de energia elétrica compatível da célula diafragma, olha que beleza, então consome menos energia e consegue produzir produtos de elevadas purezas, né? Qualidade dos produtos é similar às células de mercúrio, similar, mas um pouco inferior, ok? Concentração de soda cáustica menor do que no processo de mercúrio, matéria-prima precisa ser de alta pureza, então aqui a gente precisa de um processo de purificação da salmoura para não danificar essas membranas, né?
custo de reposição das membranas é lógico que é alto, isso envolve nanotecnologia, não é tão simples, né? Pela informação até hoje disponível, o processo não é poluente. Então, mais outra vantagem da célula membrana. E aí a gente finaliza essas tecnologias de produção de soda cáustica, cloro e gás hidrogênio via processo eletrolítico, certo? Bem bacana perceber esses processos industriais e ver aí a química sendo aplicada em escala industrial, né? Bem interessante, vendo aí as vantagens e desvantagens de cada processo. Vai ficar uma atividade aí para nós validarmos a presença. E qualquer dúvida, gente, pode entrar em contato comigo. Valeu demais, obrigado e até a semana que vem. Deixa eu finalizar aqui. Valeu, gente. Obrigadão, viu? Até mais.